Essa securitização das dívidas agrícolas é uma medida que promete aí reestruturar as dívidas dos produtores rurais afetados então por tragédias climáticas, que foi aprovado na Câmara e agora será analisado pelo Senado. Esse projeto de lei permite a renegociação de dívidas rurais utilizando então recursos do fundo do pré-sal. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Anderson Sartorelli, que é técnico do setor econômico do sistema FAEP. Anderson, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite aí de falar mais uma vez sobre o nosso agronegócio. Ô Anderson, qual é o impacto imediato e mais significativo que essa securitização terá para o produtor rural endividado, considerando esse cenário de perdas que o Brasil, em especial os produtores lá do Rio Grande do Sul, tem enfrentado nos últimos anos? Bom, o impacto, nós sabemos que o nosso setor hoje, o agro, ele é financiado basicamente por um tripé, seja ali os recursos oriundos do Plano Safra, com as equalizações, o mercado financeiro, como um segundo elemento, e um terceiro que são as empresas fornecedoras de insumos, cooperativas agropecuárias e tudo mais. Então, quando a gente fala de renegociação ou securitização dessas dívidas, que pelos últimos levantamentos aí nós temos um cenário agravado pelas condições climáticas, por perdas de safra nos últimos anos, então nós estamos falando de reorganizar a forma como se busca esse crédito, porque produtor que está endividado, produtor que está inadimplente, ele não está conseguindo esse acesso. E ele não consegue esse acesso para custeio, para investimento. Então, se nós falarmos em colocar de novo esses produtores em condições de acessar esse crédito, para poder investir nas suas propriedades, ao cabo nós estamos falando de fomentar o setor, e isso pega desde o pequeno produtor até o grande produtor. Então, nós estamos falando aí de uma reorganização, e garantir que esses produtores eles consigam acessar novamente esse crédito, porque a gente ouve muito dos produtores que eles não estão inadimplentes porque eles querem, eles estão inadimplentes por questões que são externas, muitas vezes climáticas, então, colocando eles novamente nesse jogo, isso todo mundo vai ganhar, porque fomenta a produção, fomenta esse setor produtivo e ao cabo vai chegar lá o produto, os alimentos no supermercado, de uma maneira facilitada, contribuindo inclusive com a sua diminuição de preço, porque nós colocamos mais alimentos aí no mercado, então o consumidor também pode sentir esse impacto aí positivo dessa proposta de renegociação das dívidas dos produtores rurais aí do Brasil, e exclusivamente aqui do Paraná também. O projeto prevê aí essa utilização de 30 bilhões do fundo do pré-sal. Esse montante é suficiente para atender a demanda? Olha, é um montante considerável, porque nós não tínhamos nada nesse sentido, para trazer essa securitização, essa renegociação. Se vai ser suficiente ou não, a gente vai ter que aguardar aí os próximos dias. Nós temos alguns levantamentos aí, de dívidas que já venceram, que dívidas que estão por vencer, então saber se de fato vai resolver todo o problema, a gente vai ter que aguardar aí alguns dias. Mas sem sombra de dúvida, se ele for aplicado de maneira correta, vai dar um fôlego muito importante aí para o setor, e trazendo novamente esses produtores aí, para acessar crédito e continuar produzindo, os nossos produtos aí que são tão importantes tanto para o agronegócio como um todo, mas para a economia brasileira também. A gente sabe que se o produtor consegue fazer as suas atividades ali, acessando crédito, produzindo, a economia brasileira também pode sair ganhando nesse sentido. Um dos desafios que acredito que vai
aparecer nesse momento, né, são os produtores rurais na hora de comprovar essas perdas e se enquadrar nos critérios aí de elegibilidade. Quais são as garantias que existem para que a burocracia não inviabilize esse acesso, principalmente daqueles que mais precisam, especificamente aqueles que, né, mais estão com problemas de dívidas e inadimplência e que mais sofrem com as questões climáticas? Bom, esse é um ponto, né, que nós vamos continuar cobrando, ou seja, né, fazer com que esse recurso ele seja de fato utilizado para tal finalidade. Né? A gente sabe que muitas vezes na renegociação da dívida, né, os bancos eles acabam exigindo aí garantias que muitas vezes acaba inviabilizando para o produtor. Né? Mas nesse caso, com esse recurso disponibilizado, né, para fazer essa reorganização, né, os produtores, né, no nosso ponto de vista, eles conseguem reunir aí os elementos, né, as perdas, comprovar as perdas, né, nas últimas safras, né, através de laudo técnico, né, então isso são elementos importantes e que a gente vai continuar acompanhando e cobrando para que, de fato, os produtores eles consigam fazer ter acesso, né, a essas renegociações. A gente sabe que, ultimamente, até teve propostas aí do governo em relação à renegociação, né? Mas aí, quando o produtor chega no banco para fazer essa renegociação, muitas vezes as garantias que o banco exige acabam inviabilizando o processo. Né? Mas esse caso é um pouquinho diferente, porque vai vir um recurso, né? Não é só a vontade do banco de renegociar, né? Como era algumas resoluções do Conselho Monetário, né, que saiu até uns 2 meses atrás. Né? Agora tem um recurso disponível para fazer essa operacionalização toda. Acredito que isso vai facilitar, né, o processo aí para o produtor. Um ponto que é destacado também é a suspensão das cobranças judiciais e extrajudiciais, a não negativação do produtor e essa que dá uma segurança jurídica. Como que essa suspensão e essa ausência de restrição cadastral podem impactar aí no produtor, na retomada desse crédito? A gente sabe que isso é um grande impedimento, você citou aí essa dificuldade que os bancos têm, a necessidade que eles têm de pedindo garantias, né? Então a gente tem aí mais um desafio, porque essa questão da negativação, né, das cobranças judiciais e extrajudiciais, e isso de alguma forma, se não for resolvido, isso pode impactar as próximas safras, porque vai ficando difícil do produtor conseguir, né, sair dessa situação. O projeto, né, que foi aprovado aí, né, pelos deputados, ele prevê essa questão, né, essa facilitação, digamos assim, né, para o produtor. Vamos ver como ele vai ser aprovado também, né, no Senado, né, para ver se mantém isso, né, essas questões de judicialização do processo, né, porque nada adianta a gente colocar esses recursos aí disponível, né, se tiver algumas travas. E a gente sabe que essa trava da judicialização, ou seja, do produtor que já está endividado, ela acaba sendo um dos principais empecilhos. Então a gente vai acompanhar como que esse projeto vai chegar e vai ser aprovado, né, pelos senadores, para de fato ele fazer, se colocar no mercado, ou seja, colocar em prática, né, como que isso vai se chegar para o produtor. Como tu comenta muito bem, né, o produtor ele já está endividado, né, ele já está com essas questões aí, já está negativado. Então, o grande elemento desse processo como um todo é essa facilitação. Né? E isso a gente vai continuar acompanhando aí, enquanto representação dos produtores, né? Mas também cobrando dos deputados, senadores aí, para que seja discutido isso, né? Para que, de fato, esse dinheiro possa resolver boa parte dos problemas aí de dívidas, né, no meio rural.
Agora, dessa análise do Senado, tem algum ponto desse texto que precisa ser aprimorado na avaliação de vocês para garantir aí uma melhor aplicação, uma aplicação mais justa dessa securitização? Teria um cenário mais ideal do que foi aprovado? Vocês avaliam que precisa aprimorar alguma coisa? Olha, o texto ele traz aí bons elementos, né, para discutir e para ser aplicado aí na renegociação de dívidas. Né? Nós sabemos que esses pontos eles foram discutidos, né, inclusive teve participação aí do setor privado, do setor produtivo, né, na construção. Né? Então, a gente já vem acompanhando há alguns meses, né, essas discussões, né, de outros projetos que já tramitaram, né, e não conseguiram aí evoluir. Então, esse PL que aprova esse resgate, né, do Fundo Social do Pré-Sal, ele está mais redondo, digamos assim. Né? Ele consegue atender aí as principais demandas do setor. Né? Não tem nenhum ponto, a gente poderia tirar isso e colocar isso. Né? Acho que esse projeto ele foi discutido de uma maneira e ouviu aí os diversos setores produtivos. Então, até então, né, ele está atendendo às expectativas. Né? Aí vai depender também como que ele vai ser aprovado no Senado e como que, de fato, ele vai ser colocado em prática. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes os projetos eles são bons, eles são, né, redondinhos, mas quando chega para colocar em prática, né, acaba, né, tendo alguns problemas. Então, a gente vai continuar acompanhando, mas desse modo que ele foi aprovado, né, nós acreditamos que ele atende às expectativas do setor. Muito bem, Anderson. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Agronotícias. Tendo novidades, outras análises, a gente conta com você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.